Tudo pronto aqui para a gente começar o nosso primeiro aulão. Depois eu conto como foi, tá, galera? Então, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre a banca FGV, especificamente para quem vai fazer aí a prova da EBSER, tá? Em março. E hoje o tema da aula vai ser o quê? Morfologia, tá? Então, já eu venho falar com vocês como foi essa aula, tá? Bom, vamos lá então. Questão número 1. Essa questão, galera que vai fazer FGV, bora lá então. O que eu posso dizer dessa questão aqui? A questão número 1, eu até falei com a Tarsi, falei com a Fabíola, falei com a Marise. A FGV, galera, tem cobrado muito questões que envolvam adjetivo, tá? Então, se você vai fazer essa prova, dá uma olhada com muito amor e carinho na questão dos adjetivos, tá? Para quem não sabe, adjetivo, basicamente, ali é uma qualidade ou característica, tá? A FGV tem cobrado aí muitas questões com relação ao adjetivo. Eu, enquanto fazia o material dessa aula e enquanto, enfim, fazia material para outras aulas, eu andei percebendo isso de uns anos para cá. Então, bota aí no seu radar estudar adjetivos, questões que envolvam adjetivo. Mais especificamente, eu vou escrever aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar... vai dar para ver. Semântica do adjetivo, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Então, coloca aí semântica dos adjetivos. Professor, não sei o que é semântica. Semântica nada mais é do que sentido, né? Então, você precisa estudar o sentido dos adjetivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu tenho um adjetivo e eu mudo a posição desse adjetivo e eu mudo o sentido da frase. Não entendi. Quer ver uma frase bem tranquilinha? Eu falo assim, ó, homem grande. Grande aqui é o meu adjetivo, tá? Agora, o que a FGV tem feito? A FGV pega o adjetivo e muda o adjetivo de lugar. Então, por exemplo, essa frase, mudando o adjetivo de lugar, ficaria assim, grande homem. Quando eu coloco grande homem, o que eu posso observar na semântica, tá? Semântica tem a ver com sentido. O que eu observo no sentido? O que acontece? O sentido, galera, ele é alterado. Aqui eu tenho um significado e quando eu mudo esse adjetivo, eu tenho outro significado. A FGV tem trabalhado muito essas questões, tá? E aí, por exemplo, homem grande tem a ver com a altura, quando eu falo. Agora, quando eu falo assim, grande homem, talvez seja um homem honrado, de grande valor. Então, o adjetivo, ele tem esse poder de mudar, e eu gosto de ficar repetindo essas palavras, porque vocês vão encontrar muito em concurso. Ele gosta de trabalhar a semântica, o adjetivo ali, ele vai mudar o sentido da sua frase, tá? E aí essa questão ela fala o seguinte: a medicina é uma grande ciência. Basta só isso de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las. Machado de Assis, Dom Casmurro. Então, nesse texto, o adjetivo grande, tá? Aí, eu sou vocês fazendo a prova. O que eu estou fazendo? Adjetivo grande, então eu vou lá no texto. É uma grande ciência. Ó. Pensa comigo, o adjetivo, ele está antes ou depois do substantivo? Está antes. Tá aqui. Aqui é meu substantivo, né? Beleza. E aí, galera, eu vou trazer uma técnica para vocês muito legal para quem tem dificuldade com questões de interpretação de texto. Olha só. Eu falava muito isso para os meus alunos do Enem. Quando você vai interpretar um texto, você vai fazer o seguinte, pega essa dica aí. Você vai ler a pergunta, tá? Vai pegar sua caneta e vai fazer isso aqui. Você vai olhar o primeiro verbo, das alternativas, tá? E aí você vai pensar assim, esse adjetivo mostra, indica, valoriza, contém ou refere-se?
Os verbos, galera, que iniciam as alternativas são extremamente importantes. Então, para a galera que está fazendo questão, por exemplo, de interpretação textual, faça isso no início para que você entenda melhor o que você vai marcar e consiga acertar a questão, tá? E aí, quando ele está falando assim, nesse texto, o adjetivo grande mostra a longa duração dos estudos médicos. Aí você pode fazer assim, ó, grande ciência e ciência grande. Tem diferença quando eu falo grande ciência e ciência grande? Tem diferença? Sim ou não? Sim. Tem que ter, tá? Tem que ter. Então ele fala que mostra a longa duração dos estudos médicos, indica um enorme conteúdo de estudo, valoriza a competência dos profissionais médicos, contém uma apreciação positiva de valor ou refere-se a uma comparação com as demais ciências. Estou eu na prova. Gente, eu não sei nada. A gente vai fazer por eliminação, galera. A gente vai tirar aquela que não tem nada a ver, beleza? E depois a gente deixa aquelas que talvez tenhamos dúvida. Então, em questões de múltipla escolha, sempre existe ali, 80% das vezes, sempre existe aquela alternativa ou até mesmo aquelas alternativas que extrapolam o texto. Eu já sei aqui uma alternativa que não tem nada a ver com o texto. Qual seria essa alternativa? Pode botar no chat ou pode falar no microfone quem quiser. Tem uma alternativa aqui que não tem nada a ver. Boa. Mais alguém? Mais alguém quer tirar outra? Pode botar no chat quem quiser. Eu vou com a Ana. Gente, olha só. Quando ele fala assim, a medicina é uma grande ciência, aqui não está falando da competência dos profissionais médicos. Ponto. Arranca essa aqui. Eu ainda posso tirar outra. Refere-se a uma comparação com as demais ciências. Não. Ele não está fazendo um comparativo. Então, aí você já eliminou duas. Então, você tem a letra A, letra B e letra D. Mostra a longa duração, indica um enorme conteúdo de estudo ou contém uma apreciação positiva de valor. Aqui, galera, fica claro que vai ser a alternativa D. Todo mundo consegue ver isso? Não. Calma aí. O Thomas tirou a A, não foi, Thomas? Aqui, galera, a letra D diz o seguinte, contém uma apreciação positiva de valor. Gente, o que o adjetivo faz? O adjetivo não coloca um valor nas coisas? Isso aqui, vem comigo, positiva de valor nada mais é do que a função do adjetivo. Sempre que a gente tem um texto, com muitos adjetivos, significa que o autor está colocando o seu juízo de valor. Então, quanto mais adjetivo eu tenho, mais juízo de valor eu vou ter. Então, vamos lá. Quanto mais adjetivo eu tenho, mais subjetivo o texto é. Vou até escrever. Quanto mais adjetivos eu tiver, mais o meu texto será subjetivo. Gente, porque olha só, se eu olho para uma pessoa e falo que aquela pessoa é bonita, gente, é o meu juízo de valor, a minha questão do que é feio ou belo em cima da pessoa. Então, quando a gente faz uma redação, por exemplo, dissertativa argumentativa, a gente deve evitar o uso dos adjetivos. Por quê? Porque isso mostra que, quanto mais a gente coloca adjetivo num texto, isso mostra um valor, um caráter
subjetivo. E texto dissertativo, argumentativo, ele não quer saber de subjetividade. Então, aqui, o gabarito vai ser a alternativa D. Alguém não entendeu essa questão? Sim ou não? Coloca aí para mim. Sim. Todo mundo entendeu? João, entendeu? Ana, sim. Obrigado, Ana. Professor, resumindo, a FGV, ela gosta mais de interpretar o texto do que a pessoa saber o que é cada coisa aí. Tá mais para interpretação, né? Essa questão, por isso que eu estou falando, galera, essa questão do adjetivo, ela tem a ver com a interpretação de certa forma. Por quê? Porque é isso. Vem aqui, João. Quando eu falo homem grande, é diferente de falar grande homem. Uhum. Se a FGV falar assim para você, João, homem grande e grande homem é a mesma coisa. Você vai falar assim, claro que não. Porque mudou a posição do adjetivo, mudou a posição dessa qualidade. Tá? Beleza? Bora então aqui para a próxima questão. Bom, quem é da mentoria vai responder essa aqui certa, hein? Pelo amor de Cristo. Vocês vão conseguir. Já estão rindo aí, já. Já tá rindo que... Ó a credibilidade que é dada ao professor. Enfim. Aquela frase que não mostra a presença da Ah, privada. olha só, Ele galera. acredita na gente. Eu acredito. Hein? Tá comigo a semana inteira. Olha aqui. Assinale a frase que não mostre, ou que não mostra ali, né, a presença de um adjetivo substantivado. O que que é... Eu vou pegar a Tarsi. Quer falar, Tarsi? O que que é... Não quer não, né? O que que é uma palavra substantivada? Ele tem um artigo na frente. Isso! João da minha mentoria. E eu nem sabia. Boa, João. Eu vi isso ontem, por isso que eu assentei de primeiro. Então... Mas tô feliz também. Olha só, galera. Anota aí. Substantivo é diferente de substantivação, tá? Então, eu tenho aqui. Substantivo é diferente de substantivação. Vou dar um exemplo. Sabe esse porquê que a gente usa esse aqui? Com acento? O porquê, gente, na grande parte, ele vai ser uma conjunção, tá? Mas, quando eu tenho esse porquê junto com acento, eu só uso o porquê junto com acento quando eu tenho um artigo antes. Então, eu falo assim, ó, não sei o porquê da aula. É para passar na FGV, apesar de saber. Não sei o porquê da aula. Eu estou usando esse artigo antes desse porquê. O porquê, normalmente, o porquê, ele é uma conjunção. Só que, por eu estar trabalhando um artigo aqui, esse porquê vira, tá? Ele vira um substantivo. Então, ele passa por um processo de substantivação, beleza? E aí, a pergunta é, qual a alternativa? Eu sou vocês. Marquei aqui, ó, não mostra. Porque se às vezes você não marca isso na prova, você vai botar errado lá. Assinale a frase que não mostra a presença de um adjetivo substantivado. Então, o que que a gente tem que procurar? Um adjetivo, basicamente. A gente tem que achar um adjetivo. A gente tem que achar a palavrinha que, de fato, seja um substantivo. Na letra A, qual é o adjetivo da letra A? Qual o adjetivo da letra A? Qual é a qualidade ou característica da alternativa A? Útil. Inútil, na verdade, né? Inútil. Correto? Correto. Tem artigo ali? Tem. Tem. Isso aqui é um artigo. De mais o. Que vira do. Beleza? Então, aqui eu tenho um artigo. Inútil, então, está substantivado. Eu quero aquele que não é substantivado. O belo não me importa. Qual o adjetivo aqui? Belo. Está substantivado porque tem um artigo antes.
A arte de pintar é a arte de expressar o invisível por meio do visível. Vamos pegar essa palavra aqui? Visível. Tá com artigo? Tá. Por quê? Preposição aqui, ó. Esse do significa de mais o. Esse o é um artigo. Quanto mais vejo o estrangeiro, mais amo a minha pátria. Adjetivo aqui, estrangeiro. Está substantivado. Tá vendo aqui? O artigo antes. Então, só resta a alternativa é. Boa, Ju. Essa foi fácil? Eu errei, foi fácil não. Por que que você errou, João? O que que Eu aconteceu? O que que você botei B, marcou? disse que era B, ó, que eu não vi o. Mas pelo menos a base eu sabia, né? Que não. Você, olha como é que é engraçado, né? Na letra A, talvez para identificar o artigo fosse mais difícil do que para identificar o artigo na B. É, assim, Mas aqui você entendeu que eu tenho adjetivo e eu tenho um artigo, tá vendo? sim. Então aqui a gente vai marcar a alternativa E. Luciana, tudo bem? Tá conseguindo entendê-lo? Certo? Todo mundo tá? Gente, qualquer coisa também anota e depois me manda quando acabar a aula. Boa, Ju. Me manda pro WhatsApp também, qualquer dúvida, tá? Então, o que que a gente já viu aqui? Semântica do adjetivo e substantivação. Questão número 3. Bom, todas as frases abaixo mostram locuções adjetivas que foram substituídas por adjetivos. Mais uma questão de adjetivo, galera, para vocês verem. Indicados entre parênteses. Entre as substituições propostas, aquela que é possível e adequada é... Bom, o que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando eu tenho, basicamente, ali, duas palavrinhas, significando uma só. Então, por exemplo, quando eu falo aqui do infinito, esse do tinha que ter saído. Isso aqui é uma locução. Por que é uma locução? Porque eu tenho preposição mais um substantivo. Por exemplo, da cidade é uma locução. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, preposição e substantivo. Então, tudo isso que está de vermelho aqui é uma locução. Como se eu tivesse duas palavrinhas com sentido de uma preposição e um substantivo, tá? Essa questão, eu assumo, é mais interpretação, tá, galera? Então, a gente quer saber aqui, todas as frases abaixo mostram locuções adjetivas que elas foram substituídas por adjetivos. Isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um adjetivo, adjetivo e adjetivo. Qual que é possível? Qual substituição vocês acham que é adequada? O artista tem uma concepção original do infinito. Vou substituir. O artista tem uma concepção original infinita. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Não. O artista tem uma concepção original do infinito, sobre o infinito. Se eu boto infinita, o artista tem uma concepção original infinita, significa que nunca acaba. Não é a mesma coisa, né? Então, já eliminei a alternativa A. Letra B. A vida da cidade é um inferno, mas ninguém quer mudar-se para o paraíso. Então, vamos substituir a vida urbana. Ah, tá maneiro. Tá maneiro. Posso marcar direto? Eu sou vocês na prova. Posso marcar direto? Eu faria isso aqui e veria as outras. Escrever humor é um método de lucro. É engraçado. Escrever humor é um método lucrativo engraçado. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Escrever humor é um método de lucro. Então é um meio. É um meio. Lucrativo é como se fosse o que acontece no final. Ser professor é lucrativo? Claro que não. A não ser que eu tenha milhões de alunos, mas não é lucrativo.
Eu também sou youtuber, tá? Quem não segue meu canal no Instagram. Quem não segue meu canal no YouTube tá também não tá me ajudando. Tem uma pessoa aqui, eu não vou expor. Eu quero expor todo mundo. Não vou expor. Tem uma pessoa aqui dentro desse grupo que é membro até do meu canal. Sério. Eu não vou falar quem é, não. A Tassi. E assim, foi uma das primeiras pessoas a ser membro do meu canal. Então, quem não é do canal, Prof. Gui Furtado, vai lá também, tá? Não precisa ser membro, não, tá? Mas se quiser ajudar o Prof. aqui, alimentar os cachorros que estão ali escutando aulas de português, tá? Eu sou membro também, viu, professor? Você é membro? Sou, sim. Olha, descobriu agora, tá vendo? Não, eu tenho o nome de todos os membros, tá? Se você, ó, João, você viu o último vídeo do canal? Eu sempre boto no início do vídeo o nome dos membros, tá? Eu vou olhar lá se tem você. Acho que tá com outro nome. Não é, mas Aí, tá vendo? Então tá. quanto é, professor? Passei mesmo. Não sei quanto é. Quanto é isso aí, passei mesmo? Quanto é o quê? Eu também sou membro. Tem outro nome. Quanto que é para ser membro? Sim. Menos de uma cerveja. Para quem Ah, bebe. é? Por Não mês. bebo. Por vou lá. mês ainda. Por mês. vou- Bom, letra D. O dever da literatura é levar a pessoa a inserir-se na história. O dever literário é levar a pessoa a inserir-se na história. Gente, também aqui são coisas completamente diferentes. O dever da literatura, aí eu estou englobando tudo, qualquer tipo de literatura, né? Quando eu falo o dever literário, aí já é mais específico. É levar a pessoa a inserir-se na história. Também não é essa. E letra E, fora o cachorro, o livro é o melhor amigo do homem. É a mesma coisa que eu falar, o livro é o melhor amigo humano? Não, né, gente? Se eu falo que o livro é humano, não é a mesma coisa que falar que é do homem. Então aqui a gente vai de alternativa B. Vou ensinar uma outra técnica que ninguém pediu. Não interessa, pediu sim. Pergunta. Na frase, é porque o pessoal da mentoria entende que, assim, mesmo acertando, eu posso fazer de uma questão outra questão. Isso é uma forma de treinar por questão, tá? Olha só, pergunta. Na frase, o livro é o meu melhor amigo humano. Que tipo de figura de linguagem eu tenho? Eita, que ninguém lembra. Aquele negócio de pleonasmo, aquele negócio de metáfora, né? Lembra disso? Então, se eu falo assim, o livro... Personificação, né? Tá dando nome a... Que isso, João? É isso ou não? Personificação. Ou prosopopé, né? Personificação. Quando eu uso a personificação na figura de linguagem, é quando eu dou a seres inanimados características humanas. Então, se eu estou falando que o livro é o melhor amigo humano, eu estou dando ao livro uma característica humana. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Ué, professor, mas não era morfologia? Ai, daí, gente. Aprender nunca é demais. Ó. Prosopopeia. E não tem mais acento. Então, ou é personificação ou é prosopopeia, tá? Quando eu dou características humanas a seres inanimados. Boa, João. Na frase a seguir, há um substantivo adjetivado. Gente, mais uma de adjetivo e substantivo, eu tô te falando. Quem não estudar adjetivo para essa prova... Esse ano aí, essas provas. É o quê, João? Essa banca gosta de adjetivo. Uhum. Eu falei para vocês. Nas frases a seguir, há um substantivo adjetivado por uma oração. Quando você ouvir a palavra oração, tem que na mesma hora lembrar de Verbo. verbo. O João quer tomar o lugar do Thomas, hein? Ê, mentira! Ô, moço, você Fala. alguma
Faltamos aí é fera. Olha só, galera, toda vez que você ouvir a palavra oração, você tem que lembrar de verbo, gente, automaticamente. Ah, mas eu não sei. Gente, não tem como não. Oração, verbo. Assinale aquela em que houve a substituição inadequada dessa oração por um adjetivo ou expressão. Bom, quem nunca tinha visto um rio, pensou que fosse o oceano o primeiro rio que encontrou. Eu posso pegar encontrou e substituir por encontrado? Um ninho é uma fruta misteriosa que canta. Eu posso pegar que canta e substituir por cantora? Uma casa que não tem gato é como um aquário sem peixe. Uma casa que não tem gato... Uma casa sem gato, eu posso botar assim? A abelha que tem muitos encargos não tem tempo para tristeza. A abelha atrapalhada. Isso aqui significa isso aqui? E aí, gente, essa aqui eu vou deixar para vocês. A, B, C ou D. Eu quero a substituição inadequada. Letra D. Resposta, letra D. Essa aqui é aquela questão que eles vão colocar para te dar um ponto. Tá? A abelha que tem muitos encargos não é a mesma coisa do que falar abelha atrapalhada, gente. Tem nada a ver isso aí, não. Essa aqui tu vai acertar na prova, gente. Todo mundo vai acertar. Em nome de Deus. Pergunta. Ela é responsável da abelha, né? Que ela tá cheia de encargo aí ou não? É atrapalhada. Atrapalhada. Que isso? Vou fazer uma pergunta. Vamos embora. Qual é a classe morfológica desse quê? Desse quê? É tudo igual, tá? Qual é a classe morfológica? Qual? Pronome relativo. O João disse pronome relativo, todo mundo concorda? O rio, qual controle. Bom, olha só. Sempre que você vir o quê e você puder substituir por o qual, a qual, os quais, ele vai ser chamado de pronome relativo. Tá? O pronome relativo, ele faz referência a um termo anterior. Tá? Pronome relativo faz referência a um termo anterior. Então, vamos confirmar para ver se é um pronome relativo. Quem nunca tinha visto um rio, pensou que fosse o oceano, o primeiro rio. O qual, tá vendo aqui que eu peguei o qual? Porque tô vendo a palavra rio, o qual, então significa que esse aqui é um pronome relativo. Tá? Morfologia. Segunda pergunta. Pronome relativo inicia que tipo de oração? Oração subordinada, adjetiva. Oração subordinada. Muito bom, João. Adjetiva. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, aqui, a gente viu um pilar, morfologia, e a gente também viu um outro pilar, que é a oração adjetiva, que a gente falou no início da aula. Tá? Por isso que é bom estudar. Professor, como é que eu sei que é pronome relativo? Substitui por o qual, a qual, os quais e etc. Se casar, é o que, Tassi? Falou alguma coisa, Tassi? Não, estou acompanhando. Não. Se você faz a substituição e fica certinho, então aqui no caso é um pronome relativo. Próxima questão. Pronome. Em todas as frases abaixo, cujo tema é a verdade, há pronomes pessoais sublinhados que se referem a ela.
criando uma coesão. Assinale a opção em que o pronome sublinhado exemplifica um pronome reto. Vocês sabem a diferença dos pronomes? O que é um pronome reto? Vocês sabem? Já ouviram Não. falar? Objeto direto, né? Objeto indireto, ou, lá, ou, a, né? Aí, Isso. Quando eu estou falando de pronome reto, eu preciso lembrar de uma coisa. Os básicos. Vou botar aqui, ó. Básico. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Pronto. Básico. Pronome reto funciona como sujeito. Tá? Funciona como sujeito. Não entendi, professor. Eu sou professor. Pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Dentro da sintaxe, isso aqui é o sujeito. Beleza? Então, o pronome reto, ele funciona como sujeito. Lembra sempre disso. Outra coisa. Sujeito nunca vem com preposição. Sujeito nunca é preposicionado. Nunca, jamais. Tá? Então, dito isso, vamos analisar a questão. O que eu dei para vocês aqui é a base. Então, ó, pronome reto é uma coisa básica. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, eles. Funciona como sujeito e sujeito nunca vem preposicionado. Então, ele está falando assim. Em todas as frases, existem pronomes pessoais, sublinhados que se referem a ela. Assinale a opção em que o pronome sublinhado exemplifica um pronome reto. Quando nós vivemos a verdade, deixamos de conversar sobre ela. Esse ela é um pronome reto? Sim ou não? Não. Vamos. A explicação. A explicação. Sim. Reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Funciona como sujeito. E sujeito nunca vem com preposição. Se você vir uma preposição, não pode ser reto. Tem preposição aqui? Tem. sobre. Sobre. Então, esse ela não é reto. Tá? O pior que uma pessoa pode fazer em relação à verdade é conhecê-la e virar-lhe as costas. Dica número 30. O lhe sempre faz papel de objeto indireto. E objeto indireto é sempre preposicionado. Posso marcar essa? Claro que não. O lhe sempre faz papel de objeto indireto. Objeto indireto sempre vem preposicionado. Sujeito nunca vem preposicionado. Pronome reto faz papel de sujeito. Uma coisa leva a outra. Eu vi a verdade e ela não fez nenhum sentido. Esse ela é reto? É só olhar. Tem preposição antes? Não, isso é a conjunção, né? Não. Esse e é uma conjunção. Beleza? E agora, esse ela, só para a gente matar a curiosidade, tá fazendo o papel de sujeito dentro dessa oração aqui? Ela não faz nenhum sentido. Quem é que não faz nenhum sentido? Ela tá fazendo o papel de sujeito. Então, esse ela aqui
Aparentemente seria a resposta. Letra D. A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la. Esse lá aqui é o complemento do verbo. Esse lá é um objeto direto. A gente está procurando um que faça papel de sujeito. E letra E, creia nos que buscam a verdade. Duvide daqueles que a encontram. Daqueles que a encontram. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar encontram quem? Encontram ela. Isso aqui é um objeto direto. Isso aqui, gente, é o complemento do verbo. É que eu não posso falar encontram ela, né? Eu não posso falar isso. Então, por isso que esse A está aqui, né? Eu só botei esse ela no final para que vocês pudessem ver o que esse A está fazendo. Ele está fazendo o papel de ela aqui dentro. Então, aqui o gabarito vai ser a alternativa C. Alguém ficou com dúvida? Essa questão era um pouquinho mais extensa e complicadinha. Alguém não entendeu? Ou que parte não entendeu? Marise tá aí, entendeu? Elizabeth, entendeu? Entendi, professor. Olha esse sotaque. Eu não ouvi. Eu entendi, professor. Ai, Marise. Marise. Toda vez que eu termino a aula com a Marise, eu fico falando assim, mas eu não sei nem se eu consigo. Eu termino falando, eu falo, Marise, esse sotaque é muito bom, gente. Sotaque de vocês é muito bom. O meu que não é legal, né, gente? Carioca, né? Um chiado danado. Comi 3 pastéis. Olha, pra que isso? 3 pastéis. Posso ir pra próxima? Ô, Lu, você entendeu, Lu? Oi? Qual que é o nome? Eu não... É o... Urbana. Eu vou falar urbana, tá? Urbana, entendeu? Entendi, professor. Urbana. Vou falar... Qual que é o seu nome? Eu esqueci. Edna. Edna. Tá, Edna. Tá bom. Então tá. Vamos para a próxima. Ih, essa é muito boa. Vamos lá, galera. Lembrei. Qual que é a classe morfológica que a gente vai ter que dar uma atenção para a FGV? Eu já falei nessa aula. Qual que é a classe morfológica? Adjetivo. Muito bem. Outra coisa que a gente vai se ligar é nesse nome aqui. É porque a FGV adora fazer isso. Ninguém pediu, mas ela acha que é engraçado, ela quer fazer, mas ninguém perguntou para ela. Preposição nocional, eu fiquei até arrepiado. E preposição gramatical. Gente, anota isso aí. Eu vou ditar. Por que essa questão é importante? Porque, assim, a FGV, ela gosta de colocar algumas nomenclaturas um tanto quanto diferentes. Assim, quem estuda a gramática, quem é professor, obviamente vai ter um pouco mais de facilidade. Mas, às vezes, o aluno desavisado vai ficar extremamente confuso ou confusa com determinada nomenclatura, tá? Então, eu vou ditar e vocês vão escrever assim, ó. Escrevam aí no material de vocês. Preposição nocional, tá? Escrevam aí, preposição nocional. Deixa eu beber uma água aqui também, enquanto isso. Se relaciona com o sentido. Se relaciona com o sentido. Ou, no melhor português, relaciona-se com o sentido, tá?
e trazem certas noções. E trazem certas noções. Abre parênteses. Agora, alguns exemplos. De posse. De tempo. Vírgula. De causa, reticência, fecha parênteses. Pode repetir, por favor, professor, esse final. Os Certo, exemplos? De certo, tempo. Pode ser de tempo, de causa, de posse. Tempo. Causa, posse. Reticência. Posse e reticência. No sentido de trás, certa noção. Vamos lá agora. Próxima, né? A gente falou da nocional. Preposição gramatical. 2 pontos. Preposição gramatical. Relaciona-se com verbos ou nomes. Relaciona-se com verbos ou nomes. Abre parênteses. Preposição pedida pela regência. Preposição pedida pela regência. Bora lá, então. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu achei, como eu só trouxe 10 questões, mas quando eu estava pesquisando, eu vi muita questão, a FGV trabalhando essa nomenclatura, tá? Vamos lá. Toda vez que eu ouvi falar de preposição nocional, tá? Você vai fazer assim na tua cabeça ao mesmo tempo. Nocional tem a ver com noção. Vai me dar uma noção de alguma coisa, tá? Então, olha esse exemplo aqui. A cadeira de madeira. Esse de é uma preposição, tá? Só que ele é uma preposição nocional. Por que eu falo que ela é nocional? Porque aqui, gente, olha só, ela traz uma ideia do que a cadeira é feita. Ela me traz uma ideia de matéria, do que ela é feita. Ela traz uma noção. A palavra cadeira, ela precisa de preposição? Sim ou não? Não, gente. Você fala cadeira, a cadeira tá tudo aí. Quando eu falo a cadeira de madeira, eu estou trazendo com a preposição aqui de uma noção. Por isso que é nocional. Essa preposição, ela é chamada de preposição nocional. Ela traz uma noção de matéria. Agora, quando eu falo eu gosto de vôlei e não é mentira, isso é uma verdade sobre a minha vida, quem me conhece sabe, eu gosto de vôlei, aqui é diferente. Porque sempre que você usa o verbo gostar, você precisa usar a preposição de. Então, quando eu falo assim, eu gosto de madeira, olha aí, gente. Eu gosto de vôlei, no caso. Eu gosto de vôlei. Isso aqui, esse de é uma preposição, só que é uma preposição gramatical. É uma preposição obrigatória. Porque o verbo pede.
Vou dar outro exemplo. E vocês vão responder no chat, tá? No chat, ou quem quiser responder. A preposição do, neste caso aqui, tenho medo do escuro. Ela é nocional ou gramatical? Emocional. João acha que é nocional, mas alguém? Aguenta, Tarsi, aguenta. Não se entrega, não. Eita, ela já abriu a boca. Ana falou nocional. João nocional. Marise, Elizabeth. A hora de errar agora, galera. Não pode errar na prova. Não, gente, vamos errar agora, porque senão eu não trabalho. Se errar, errou. Nocional. Nocional. Todo mundo votou em nocional. Marise está aí, não sei se está aí. Elizabeth quer falar? Quer falar não, Elizabeth? Oxi. Edna, o que você acha que é? Pode botar no chat, tá tudo bem. Sem medo de errar, gente. Thomas, quer falar alguma coisa, Thomas? Quer chutar? Boa, Edna, nocional. Vou lá. Quando eu falo a palavra assim, ó, tenho medo do escuro, essa preposição, ela é uma preposição gramatical. Tá? Por quê, gente? O que a gente tem que lembrar é que não é só verbo que pede preposição. Como aqui eu falei, eu gosto de vôlei, aqui é muito fácil, porque você, quem gosta, gosta de, tem preposição. Só que existem substantivos, existem nomes que precisam do uso da preposição. Quando você fala tenho medo, você precisa complementar. Tem medo de quê? Então, se você precisa obrigatoriamente complementar, isso aqui é uma regra gramatical, é uma obrigatoriedade. Tá? Beleza? Professor, então quer dizer, mesmo que não tenha verbo, se a preposição, se a regência pedir, você tem que colocar, porque é obrigatório, né? Aí você encontra a preposição gramatical. Por Boa. isso que quando eu ditei para vocês a preposição gramatical, eu falei verbo e nome. Verbo e nome. Porque senão a gente fica na cabeça que só verbo pede preposição. Ali também pede preposição. A palavra medo pede preposição. Beleza? No caso aí, professor, é um complemento nominal, né? O quê? Isso. Exato, complemento nominal. Neste caso aqui. E a questão, ela fala até assim, ó. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. Então, o que a gente vai pensar? Que o adjunto adnominal, ele tem uma preposição nocional e não complemento nominal. Por quê, gente? O complemento nominal, ele pede preposição sempre. Então, o complemento nominal sempre é preposicionado. Beleza? Se ele é sempre preposicionado, significa que é obrigatoriedade ter preposição. Então, uma preposição gramatical. Então, ele quer saber qual alternativa funciona como adjunto adnominal com a preposição nocional. Agora ficou fácil depois da explicação. Qual que vocês marcam? A, B, C, D, O, E. O controle da natalidade é algo que não se pode conceber. O progresso é a realização de utopias. Não é isso, não. O caminho do progresso não é rápido e nem fácil. A construção do amor é lenta e prazerosa. A física é a única ciência, o resto é coleção de borboletas. Então, eu não quero complemento.
Eu quero adjunto adnominal. Eu tenho que olhar sempre a palavrinha que está antes para saber se pede ou não pede preposição. Toma já deu ali a Juliana falou C. Mais alguém quer arriscar algum? Resposta correta. Letra C. Vou botar de vermelho. Não. É porque Letra C. o caminho não pede preposição, né, professor? É por É o isso que quê? é porque o caminho não pede preposição, é por isso que a adjunta é nominal. Isso. E sabe que a outra característica que a gente Tem a, pode falar? tem a questão, tem a questão da posse também, né, professor? Aí Nossa, Thomas, eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente esse. Foi Quer mal. falar? Quer falar? Fala. Não, é a questão da posse, né? Que aí o caminho do progresso. Então, quer dizer que o caminho é do progresso, né? Uhum. Aí que caracteriza um adjunto adnominal, Isso. que é o Se eu po- substantivo, pode ser substantivo abstrato e o substantivo concreto com a ideia de posse A também. taça. Muito bem. Aqui você pode fazer assim, ó. O que ele falou, galera. Tem palmas aqui? Deixa eu ver se tem palmas. Ela tava escondendo o jogo, professor, tá vendo? Tava só caladinho aí. Tá Ó. de graça. A Ju aplaudindo, eu aplaudi, a Tarsi, aplaudam, aplaudam. Ah, tá brincando, né? Estamos na luta aí para se aprender. Gente, eu tô tão orgulhoso de vocês. Muito bem, galera. Um gênio, um gênio. Um gênio. Ele é. É isso. O que acontece? Para ajudar, eu vou... por exemplo, se você tem uma junta adnominal, ele também tem ideia de posse. Você pode pegar e fazer assim, ó. Bota um dele, que ajuda. O caminho dele. Ó, Boa. pronto. Né? O caminho dele. Posse. Adjunta adnominal. Deu para entender a diferença da preposição gramatical e nocional? A FGV está usando muito isso ultimamente. Sim, professor. Número 7. Nossa, essa é maravilhosa. Nossa senhora, é muito boa. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado mostra uma função diferente das demais. Quem é da mentoria está sabendo que o adjetivo ele só tem dois caminhos. A cara da taça. Só tem dois caminhos. O pessoal da mentoria já baixa a cabeça. Oxi. Marise, salva. Olha só. O adjetivo Eu na ainda sou um substantivo, não cheguei nessa parte. Ah, Tarso não chegou. A gente tá. É verdade. Olha só. O adjetivo na sintaxe, ele só tem duas opções. Ou ele é predicativo do sujeito ou do objeto, ou ele é adjunto adnominal. O adjetivo só faz isso, gente. Ele só tem duas opções. Ou ele é predicativo, e é do sujeito do objeto, ou ele é adjunto adnominal. Ah, mas ele pode... Não, só tem duas opções. Ah, mas é que eu li. Não, só tem duas opções, tá? Então ele está dizendo o seguinte. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado mostra uma função sintática diferente das demais. Eu sou vocês. Estava lá na aula do Gui Furtado. Ele falou que só tem predicativo e adjunto. O que eu posso entender de antemão dessa questão? Ou todas são adjuntos e uma é predicativo, ou uma é predicativo e todas adjunto, ou todas predicativas. Enfim, é isso que ele quer saber, tá?
Então, beleza. Para ter predicativo, eu acho que eu vou guardar essa explicação para a próxima aula, porque é a sintaxe, né? Mas o predicativo, ele pode vir, porque vocês gostam de fazer assim. O professor falou, pode vir. Eu tô falando que vem sempre? Pelo amor de Deus, gente. Não. Pode vir com verbo de ligação. Tá? Não é obrigatório. Eu sei que talvez vocês tenham aprendido que para ter predicativo tem que sempre ter verbo de ligação. Não. Não. Tá? Pode vir com verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Não sei, professor, o que é verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que indica um estado ou uma qualidade, tá? Vamos pensar assim. Quais são? Que não é indicação, tá, galera? Quais são? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, enfim, por aí vai, tá? Então, a gente vai começar a observar isso. O que a gente vai pensar aqui? Se eu tiver um verbo de ligação, a princípio, eu vou ter um predicativo. Tá? Então, vamos lá. O estilo, como as unhas, é mais fácil de manter brilhante. Brilhante é um adjetivo. Ele pode ser ou predicativo ou adjunto adnominal. Tem verbo de ligação dentro da alternativa A? Tem. O é, que é o verbo ser. Se eu tenho verbo de ligação, já mata. Isso aqui é um predicativo. Predicativo do sujeito. Professor, não sei o que significa predicativo. Qualidade ou característica? Pensa nisso. Por quê? Se predicativo tem que ser adjetivo, o adjetivo não é uma qualidade ou característica? Então, predicativo do sujeito. Então, eu sei que a letra A é predicativo. Letra B. Brega é perguntar o que é chique. Chique é não responder. Esse adjetivo aqui. Ele é predicativo ou adjunto? Bom, vamos ver se tem algum verbo de ligação. Tem verbo de ligação? Tem. Tem. Então, aqui também é um predicativo. Então, basicamente, eu já sei que eu tenho que achar o adjunto, né? Você é tão bom quanto seu último corte de cabelo. Tem verbo de ligação aqui? Tem. Tem. Ué, ser, predicativo. Quem é calvo por natureza, em tempo nenhum recupera o cabelo. Calvo, adjetivo. Tem algum verbo de ligação? Tem. Aqui, ó, ué, do lado, né? Então é predicativo. Quando todo mundo é corcunda, o belo pode tornar-se uma monstruosidade. Ó. O belo porte. Belo tá ligado a porte, né? É um substantivo nesse caso, né? O belo porte. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Pronto. Matamos. Todo mundo entendeu essa? Que essa também tinha que falar de predicativo e adjunto, um pouquinho. Todo mundo foi? Boa, Ju. A Lu tá aí ainda? Se tiver, responde. Boa, João. Professor, aí Oi. todas, na A, na B, na C e na D, todas elas são predicado nominal, né? Predicativo. Você quer saber do predicado ou do predicativo? Não, predicado nominal. Nenhum Predicado nominal, sim. Sim. Todo mundo foi aqui, beleza. Olha só que interessante, só para aprofundar mais aqui com vocês. Isso aqui, ó, se eu tivesse grifado monstruosidade, olha para cá, galera. Se eu tivesse grifado monstruosidade, monstruosidade seria predicativo.
Porque eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Mas eu não estava querendo saber monstruosidade. Eu estava querendo saber desse belo aqui. Tá do lado do substantivo. Próxima, boa, Marise. Essa aí eu vou dar 1 minuto para vocês responderem solo, sozinhos. 1 minuto. As preposições têm 2 valores básicos. Olha aí de novo. Podem ter valor gramatical quando são exigidas por um termo anterior, com presença obrigatória, e valor nocional quando são empregadas para acrescentar alguma informação ao texto. Assinale a opção em que a preposição de mostra, se mostra, né? Tem valor nocional. Um minutinho aí, porque a gente falou disso lá em cima. Boeira. Bom, nocional é para dar noção. Só vai ligar ali para dar uma noção, não é obrigatoriedade. E a gente sempre olha o vizinho. Tem uma preposição, vai olhar o vizinho. Tem uma preposição, vai olhar o vizinho. Letra A. O primeiro passo para conhecer-se é desconfiar de si mesmo. Quem desconfia, desconfia de. Então aqui é gramatical. Porque o verbo desconfiar pede obrigatoriamente preposição. Letra B. O jovem não precisa de razões para viver. Quem precisa, precisa de. Então, aqui no caso, também é gramatical, porque o verbo pede a preposição. As crianças necessitam de alguma coisa. Quem necessita, necessita de. Então, tem aqui, ó, de também, beleza? Então, quem necessita, necessita de. Essa preposição, ela é gramatical. Um cão velho já não deve latir, pois já não é capaz de morder. Capaz, quem é capaz de algo. Gramatical. O maior homem do mundo é aquele que não perde seu coração de criança. Coração perde preposição quando você fala a palavra coração? Não. Então, esse de, ele tem um valor nocional. Muito bom, professor, muito bom. Espero que caia desse jeito aí. É o quê, João? Espero que caia desse jeitinho aí. Não, vai ser assim. Vai, ó. Tem que ter uma de adjetivo, gente. E com um nome esquisito de gramatical e nocional. Porque, olha, tá demais. Já deu para pegar já. Não, pode ir feliz no adjetivo. Assinale a opção em que o segmento formado pelo verbo ter mais substantivo foi substituído por um só verbo de valor equivalente. Boa. Então, aqui eu tenho o verbo ter mais um substantivo. E eu quero saber aquela que foi substituído por um só verbo de sentido equivalente. Então, vamos lá. Alguma das mais belas árvores genealógicas que vicejam por aí têm raízes. Se erradicam, gente, tem relação a isso? Pelo amor de Deus. O que é erradicar? Erradicar é acabar, né? Acabar. Não tem a ver com tem raízes. Né? Professor, esse verbo equivalente é o literal, aí tem um literal e tem outro aí, né? Que eu esqueci o nome agora. Como assim? Como assim, João? Não entendi. Equivalente é o verbo literal, gramatical, equivalente. Sim. Equivalente, mesmo, Não é, né? Sim. Não. Tá certo. Todas as famílias felizes têm semelhanças. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira, cruz credo. Então, calma aí. Todas as famílias felizes têm semelhanças. É a mesma coisa de eu dizer todas as famílias felizes se assimilam? Não. Se assemelham, né? Assemelhar. Isso aqui tem que ser do verbo assemelhar. Não se assimilam.
Famílias com bebê e famílias sem bebê têm dó uma das outras. Gente, olha só, esse verbo nem existe. Apenalizam. Pelo menos eu nunca ouvi falar, então acho que não nem existe. Não tem a penalizar, tem penalizar, né? A penalizar nem existe. E letra D, muitos cariocas só têm prazer no carnaval. Ali tem assim, se aprazem. Do verbo aprazer, no caso. Muitos médicos não têm tempo para o lazer, se voltam. Não, gente, esse último aqui, nada com nada, né? Letra D. Tranquila essa? E essa aqui, essa também é dada, eu acho. Essa aqui é boa. Olha aí, ó, eu ia ler de novo, ô Edna. É que subiu aqui, eu já ia ler o nome. Então, tá certo. Então, essa aí foi tranquilinha, tá? E a última questão. E aqui na última questão, gente, por favor, quem puder, tira uma foto depois daí, marca o prof lá no Instagram para ele repostar vocês, para ele ficar feliz, tá? Posta lá, marca o prof Gui Furtado, que ele vai ficar muito feliz. Que hoje, para mim, foi um dia, o início, assim, de um momento muito bom na minha vida, graças a vocês. Então, eu sou muito, muito feliz de coração, gente, sério. Tá, isso é de verdade. Tanto tempo sem uma galera comigo aqui. Enfim. Ah, obrigado, Fabíola, de verdade também, gente, sério. Vocês são sinistros, sério. Eu tava comentando também essa semana que vocês estarem aqui mostram quanto vocês estão empenhados, sabe? E às vezes a gente vê o grupo da galera estudando pra caramba. Gente, metade desiste no meio do caminho, tá? É igual a universidade. Eu falei numa aula minha essa semana. Lá, quando eu estava estudando na faculdade, minha turma de letras começou com 50 alunos. Só se formaram 10. As pessoas vão ficando pelo caminho por diversos motivos, sabe? Só chega no final quem tá lá. Então, é isso. Então, às vezes você... Ai, não, porque o pessoal todo tá estudando. Geral tá estudando. Geral é uma gíria carioca, tá? Geral tá estudando para concurso. Gente, tira esse geral. Não é geral nada, não, tá? Isso é uma mentira danada. Não é É a última questão. nada. Não, querendo ver aqui a página. Não foi a última questão? Bora lá para a última. O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a classes diferentes das demais. Então, mais uma vez, morfologia aqui, que é o que a gente está falando. Bom, o mais, vou dar uma breve explicação, tá? Que aí responde rapidinho. O mais, ele vai ser advérbio. E o advérbio, aqui mata. Acho que o pessoal não chegou, não. Ele se liga ao ava. Advérbio se liga ao ava. O que é ava? O advérbio só pode ficar colado no ava. Quem que é ava? Adjetivo, verbo e advérbio. Isso. É isso? Uhum. Boa, João. Então, você pensa assim, advérbio, ava. Advérbio, ava. Esquece. E, basicamente, o advérbio tem outra característica, é invariável. Mas ele está ligado ao ava. Você tem que olhar o vizinho dele para saber se tem o ava ali. Rapaz, não fala negócio de invariável, não, que eu errei a questão da IDECAN aí, com aquele menos, pensei que era invariável. Ah, eu sei qual questão que você está falando. Rapaz, falei não, viu? Depois botei a mão na cabeça e não acreditei, não, que eu errei aquele negócio. Não. Eu sei qual que você está falando. A Stephanie mandou. Aí agora, se o senhor tá falando aí que tem que olhar o do lado aí agora, pronto. Calma aí, então não vou falar invariável para vocês, João. Vou falar que não muda, tá? Pode ser, não muda? É menos traumático? Não muda, gente. Advérbio não muda. Vamos lá.
A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. Mais está ligado a benéficas. Benéficas é uma qualidade, não é? É um adjetivo. Tá no AVA? Sim. Tá. Opa. Então, esse primeiro aqui é um advérbio. Um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil. Antigos. Vamos ver o mais. Tá do ladinho dele. Antigos é adjetivo. Adjetivo tá no AVA. Primeiro aqui, ó, adjetivo. Então, significa que esse mais também é um advérbio. Filhos estudam por mais tempo. Aqui a gente já começa a ficar, opa, tem aqui a palavra tempo. Por tempo, né? Isso aqui é um substantivo. Tá no AVA, substantivo? Tá no AVA? Não. Recebem salários mais baixos. A gíria carioca aqui, ó, mais baixos. Baixo é um adjetivo. O mais está ligado a ele, tá no AVA. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Então aqui, ó. Aqui é adjetivo. Aqui é adjetivo. Aqui é advérbio, né? Advérbio. Advérbio. Aqui tá ligado a tempo. Então, esse aqui é um pronome, né? Pronome indefinido. Então, a gente marca aqui gabarito, letra C. C. E, para quem quiser tomar nota, eu vou escrever vocês. Pronto, e um coração. Ah, mas eu não gosto de coração. Tem problema não. Vocês são demais. São demais. São demais. Gente, se alguém ficar com alguma dúvida, olhando as questões e tudo mais, olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, quem não tá seguindo isso aqui, eu vou seguir. Ó. Prof. Gui Furtado. Prof. Gui Furtado. Ó, Prof. Gui Furtado. Se alguém ficou com alguma dúvida em alguma questão, pode mandar lá no WhatsApp, tá? Que eu respondo, beleza? Na aula que vem, a gente vai trabalhar o assunto que eu mais amo. E eu vou falar para vocês, o meu canal no YouTube, ele cresceu muito por conta desse tema, que é análise sintática. Essa semana eu recebi um comentário lá. Eu tive essa semana um hate, tá? No YouTube. Eu fui hateado. O cara ficou reclamando do quadro do Mário e desse boneco aqui. E reclamou da minha barba também. Então, fazer o quê, né? Mas é sobre isso. E aí, o ChatGPT indicou meu canal em referência de análise sintática. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, gente, ChatGPT indicou meu canal em referência para análise sintática. Eu fiquei tão feliz. E semana que vem a gente vai falar desse assunto. Obrigado, Fábio. De sintaxe. Para mim, gente, sério, sintaxe é a coisa mais linda do mundo. Sério, é muito bom. Obrigado, Tassi. E semana que vem a gente volta. Significa que é difícil. É o quê? Significa que é difícil. Mas, ó, semana que vem também a gente vai falar de sintaxe, tá? Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui se tá todo mundo aqui para eu me despedir de vocês aqui, todo mundo. Vocês não vão ligar a câmera porque eu queria tirar uma foto, porque eu não sou besta. Calma aí. Eu vou tirar uma foto. Boa, Tarsi. Boa, boa. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Vou fazer um mural, eu acho. Olha! Elizabeth apareceu. Tava aí, né, Elizabeth? Isso é incrível. Marise, cadê você, Marise? Estou aqui, Guilherme. Poxa, Marise, cadê sua câmera? Poxa, não apareceu de jeito nenhum. Não sei o que foi que aconteceu. Infelizmente. A gente sempre... Ah, Tomás, calma aí então, Tomás. Calma aí.
Calma aí. Vem cá, filha. Vem cá. Vou pegar o Juca. O Juca aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, no canto? A Flor. Vem cá, filha. Vou pegar o Juca. A minha gata não vai dar pra parecer que ela é preta. Verá o quê? Juca, vem cá, filha. Juca. Então vamos tirar foto, todo mundo Ó. junto. A minha gata não Ó. aparece. Apareceu. Vem cá, Sobe, sobe. Aqui, filho, sobe. Eu posso te ver. Vem, sobe aqui. Pra frente. Vem. Opa, pronto. Pronto. E pai. Aí, ó. Quantos anos tem o seu, Thomas? Tem 9 anos. Não, meu tem 10. Pronto. Todo mundo, ó. Pose para foto, que eu vou tirar aqui. Deixa eu fechar aqui, calma aí. Pronto. Hoje a gente vai fazer a cirurgia, vai terminar antes da noite, eu acho. Faz o Mas nome. a gente vai ter que ficar Pronto. a noite inteira. Vocês. 1, 2, 3 e. Já? Boa! Marquem o prof, ó. Botaram lá no grupo a foto da nossa primeira aula. E eu tô. Agora eu posso falar como é que eu tô, não posso? Pode. Eu tô igual o Jornal Nacional. Aqui tá bonito, mas embaixo, gente. Ó. Já vai ver, gente, porque é muito difícil você planar muito tempo. Gente, foi um prazer. Obrigado, obrigado. Semana que vem a gente está aqui, a gente vai comentar lá no grupo. E, ó, de vez em quando eu vou jogar uma questãozinha lá para vocês fazerem. Quem ficar com medo de responder no ao vivo, manda particular para mim, tá? Até amanhã, Vou esperar o Gui. Thomas resolver, aí eu mando a resposta. Com certeza. Professor, Eu vou esperar vocês resolverem. Mentira, Thomas. Você respondeu lá que eu vi? Você foi o único que respondeu. Lágrimas. Tá se escondendo. Eu vou esperar tá o Thomas fingindo. responder para me copiar a resposta dele. É, Vão errar todo mundo. exatamente. Todos Tá vão errar. fingindo ele. Eu ainda botei uma questão discursiva e o cara mandou lá, tá vendo? Olha só. Elizabeth, amanhã eu tenho encontro com a senhora. Lu, você gostou da aula, Lu? Pelo menos? Amei! Ah, Foi Edna, aqui, gente. gostou? Tchau. Eu acho que se cortar, só vai cortar isso daqui. Gente, então me marquem lá no Instagram e a gente vai se falando. Beijo. Beijo, Lu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. Beijo, Valeu. professor. Tchau. Tchau, Marise. Tchau. Valeu, gente. Tchau.